Olá, você que está me assistindo nesse momento, neste programa Conectados com a Palavra. Venho com alegria convidar você para uma série de mensagens cuja a série é Valores que aprendemos na Batalha dos Três Reis. É uma série que você vai tirar muito proveito de lições importantíssimas para a sua vida cristã. Nossa série e nosso tema, Valores, ele é baseado na nossa agenda Apacentai, que é um dos pilares da nossa visão dentro da nossa regional Mandaqui Bragantina, dirigida pelo nosso pastor Joel, agenda que também foi escrita e inspirada por Deus através da vida dele. Este ano vamos tratar de valores nos grupos pequenos e também aqui no Conectados com a Palavra. Eu sou o pastor André, da igreja de Pirassununga, uma das igrejas das regionais, e quero convidar você para que você fique conosco nessa série de mensagens. São 9 episódios que vão abençoar a sua vida grandemente. Que você possa se inscrever no nosso canal, aí assinar o sininho, aí você acionar o sininho para que você possa receber as notificações das próximas mensagens e compartilhar essa mensagem com alguém. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você que vai estar comigo durante esses 9 episódios aprendendo muito coisas que vão acrescentar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por este meu irmão, minha irmã e essa pessoa que está me assistindo. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente durante esses episódios do Conectados com a Palavra, que ele possa adquirir mais valores para a sua vida, valores para a sua família, valores que serão acrescentados à sua vida, Pai. Peço a tua bênção através dessa pessoa neste momento, que ela seja um canal de bênção também para outros, em nome de Jesus. Amém. Ele está aqui para ser entronizado no meio dos louvores. Ele está aqui, está procurando aqueles que desejam tocar nas suas vestes, aqueles que querem tocar o coração dele com o louvor, com o quebrantamento, com a verdade. Expresse o seu amor ao amado das nossas almas. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Deseja, peça isso pra ele. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face.
santo. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos eles veem tanta glória, tanta majestade no nosso Senhor. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Eis que o Senhor está à porta e Ele bate, e é tempo de abrir a porta para Ele entrar e nos visitar. Que o seu coração esteja aberto para que o Rei entre, para que o Rei tome o seu lugar de trono, de glória, de governo, de autoridade. Se você deseja, abra o seu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração me esvazio de mim, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. tira o orgulho, Senhor, tira a frieza, tira a dureza. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei Da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. como o Senhor, quem é como o Senhor, Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Pra sempre. Me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar certo. Neste lugar para nos encontrarmos com Ele. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quantos querem ir mais fundo? Quantos querem? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, Onde eu te encontro, no lugar seguro. onde sou eu e o Senhor. Aos teus pés Me rendo, pois a tua glória quero ver.
Se Ele é tudo que você deseja, diga pra Ele: tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais Vamos adorar o Senhor. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração e tá com a alma. Queremos mais, muito mais. Estamos todos prontos, Deus. Declare isso ao Senhor nessa noite. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração e tá com a alma. Queremos mais, queremos de tua glória, no cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche este lugar. Tua glória, tua glória. Queremos de tua glória, o peso da tua glória. Espírito Santo, vem e enche este lugar. Esse lugar sou eu. Aleluia. Sim, Deus. Estamos todos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração e tá com a alma. Queremos mais. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração e dar com a alma. Queremos mais, queremos de tua glória.
Jesus. Hoje o presbítero Roberto iniciou dizendo que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Não é aqueles que adoram a música ou escolhem uma canção para adorar. Não. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor procuraria os verdadeiros adoradores. Aqueles que entendem que quando o Pai diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não é aquilo que você quer, não é aquilo que você deseja, mas é todas as coisas que cabem a Deus, que contribuem para o bem daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que significa isso? É quando as circunstâncias falarem para você se prostre. É quando as lutas dessa vida falam para você se prostra. É quando o rei Nabucodonosor disse para Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse: se prostra. E ele disse: eu não negociarei este negócio, eu não negociarei a minha adoração. Se Deus fizer, amém. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E sabe o que é mais interessante? É que no meio do fogo, no meio da sarça ardente, a Bíblia diz que o quarto homem aparece e manifesta o seu poder, não antes do fogo, mas no meio do fogo. E quando o rei grita: aonde está Sadraque, Mesaque e Abednego? E os soldados dizem: eu não sei o que está acontecendo. Nós lançamos 3 e agora existe 4, e eles caminham no meio do fogo. Não negocie a sua adoração. Diga isso. Espírito Santo, queremos de tua glória, o peso da tua glória. Espírito Santo, Vem, vento do Espírito, vem, vem, vem. sou eu. Chegando mais uma vez. Queremos de tua glória. Suas vozes, declare isso. O peso da tua Diga, Espírito Santo, vem, vem. enche este lugar. Vem, Espírito Santo. Tua glória, Vem, 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 tua vem. glória. Vem. Este lugar é teu, Espírito Santo. Queremos de tua glória. Este lugar é teu, Espírito Santo. O peso da tua glória. Espírito Santo, vem, enche esse lugar, sou eu. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olá, você que está me assistindo nesse 6º episódio da série Valores da Batalha dos Três Reis. E nesse 6º episódio, eu quero tratar com você sobre o tema de valores daqueles que não cruzam os braços. Valores daqueles que não cruzam os braços. Até um louvor
do nosso ministério manda aqui, que diz: eu não vou ficar de braços cruzados. Esse tema de hoje ele é muito importante, porque dentro desse capítulo de 2 Reis, capítulo 3, onde nós estamos aprendendo coisas importantíssimas para a nossa vida cristã, nós vamos observar que enquanto aguardamos as promessas de Deus se cumprir na nossa vida, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos simplesmente ouvir que Deus tem um plano na nossa vida e não nos mover, e não fazer alguma coisa. Olhamos aqui, o texto vai dizer que Jorão, junto com Josafá, decide sair para uma batalha e no meio do caminho falta água. Eles vão buscar a palavra de Deus e Deus vai falar com eles. Mas é interessante o que Deus vai falar com eles neste momento. Quero que você observe a direção de Deus para eles no meio do deserto, no meio do caos, no meio de uma situação sem saída. O valor de nós não ficarmos esperando as promessas de Deus se cumprirem de braços cruzados na nossa vida. Vamos olhar aqui, 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 15, que diz assim: no entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Estou lendo na King James, versão atualizada. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu e lhe ordenou: assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale, porquanto assim fala Yahvé, eis que não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede e a sede de todo o vosso rebanho e de vossos animais de carga. Algumas pessoas, dentro do reino do que chamamos igreja, corpo de Cristo, não deveria ter isso. Todos os crentes deveriam cooperar para o desenvolvimento e o crescimento do reino. Nós olhamos em Efésios 4:11, eu citei isso no versículo anterior, que todo crente foi chamado para realizar uma função no corpo de Cristo. Nenhum crente foi chamado para ser espectador, membro de banco. As pessoas estão assim porque decidiram. Mas o que se mostra na vida de uma igreja, o que se espera de que cada crente, sendo membro do corpo de Cristo, é que ele tenha uma função. Não importa quantos membros essa igreja tenha, a quantidade de pessoas que existe dentro dela. Cada membro tem uma função. Cada membro foi chamado para realizar uma função. Mas algumas pessoas estão envolvidas no trabalho do reino. Algumas pessoas estão enganjadas em desenvolver o reino de Deus. Algumas pessoas estão comprometidas com o trabalho da igreja, com as atividades da igreja. Outros simplesmente sentam, ouvem a palavra e se tornam espectadores. Nós olhamos aqui que o povo chega em uma situação sem saída. Esses 3 reis vão chegar em uma situação sem saída na vida deles. E quando vão ouvirem a palavra do profeta, o profeta vai dar uma palavra assim, uma coisa assim impressionante. Depois de ouvir um louvor, depois de fazer um culto, né? Porque quem não cultua Deus vai ter que cultuar no meio da dificuldade. Observa aqui que ele manda trazer um tangedor, manda trazer um harpista. Então, no meio da dificuldade, imagine você, porque a gente vai falar de coisas importantes aqui, né? A gente vai falar até da importância do louvor. Mas veja que no meio da dificuldade eles vão fazer culto. Quem não frequenta culto vai frequentar na hora da dificuldade, vai precisar frequentar. Não tem o que fazer. Vai precisar passar pelo processo que todo crente tem que passar para ter vitória da parte de Deus. E daquele momento em que o profeta ouve o louvor, o harpista tocar, o poder de Deus vem sobre a vida dele, e vem uma palavra, gente, que vai contra tudo que o nosso raciocínio humano possa imaginar. Ele disse o seguinte: olha, vocês cavem covas nesse deserto. Abrem covas aqui.
Mas vocês não vão ver sinal de chuva. Não vai ter vento, não vai ter nuvem, o tempo não vai mudar, não vai refrescar, o calor vai continuar, não vai ter sinal algum de água. Mas esse vale vai se encher de tanta água que vocês vão beber, vocês e os seus animais. Observe só. Como se trabalha sem ver? Muitas pessoas, muitas das vezes, elas param de trabalhar porque primeiro perguntam: o que eu vou receber para isso? O que eu recebo em troca disso? Para que levantar tão cedo e ir para a igreja? Porque se envolver em atividades da igreja. Eu participei do último simpósio na nossa igreja aqui, no Mandaqui, na sede, e me impressionei. Olha, uma das coisas que me impressionou nesse simpósio, que sinceramente mexeu comigo, foi a dedicação da equipe que trabalhou. O pastor Joel ele falou que a líder da Menibrac, que estaria de folga nos dias do simpósio, na verdade foram os dias mais intensos na vida dela. Houve pessoas que virou à noite. Eu vi pessoas no estacionamento, que eu saía para dormir à meia-noite, essas pessoas estavam lá e quando eu voltava cedo, elas já estavam lá de novo. Uma dedicação tremenda, uma equipe trabalhando para que todo aquele simpósio acontecesse. Mas muitas pessoas, o que elas fizeram? Fizeram as suas inscrições, chegavam ali e sentavam e vamos ouvir o que Deus tem para falar. E várias promessas de Deus foram liberadas. Palavras fortes da parte de Deus vieram naquele simpósio, nos orientando. E aqui nós vamos perceber que o Senhor libera uma palavra para aquele povo, uma palavra de solução, uma promessa, mas Ele dá uma ordem: trabalhem, trabalhem, faça parte de vocês, executem o trabalho. Por incrível que pareça, quando vamos para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22, Jesus ele nos orienta a mesma coisa, dizendo: vocês não devem ficar ansiosos por coisa alguma. Vocês não devem ficar ansiosos por comida, por bebida, por vestimento. E ele nos manda observar a natureza. E no versículo 33 ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando vamos para Eclesiastes, aqui eu estou citando um versículo e não vou citar a tradução, 11:1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. O versículo 4 diz assim: o que observa o vento nunca semeará, o que observa a nuvem nunca cegará ou nunca colherá. É aquela pessoa que levanta de manhã, o tempo está fechado, eu não vou lavar roupa, eu não vou estender porque vai chover. Aí não chove, aí ela diz: eu poderia ter lavado a roupa. Então aqui, o profeta diz o seguinte: não olhem para as circunstâncias, não fiquem olhando para as circunstâncias, porque muitas das vezes o que paralisa o cristão de trabalhar é as circunstâncias dentro do seu lar, na sua família. Esses dias eu vi a pastora Helena Tanuri dizendo que ia parar de pregar porque a sua filha se desviou. E ela estava desistindo do ministério. E muitas pessoas, eles param de trabalhar, eles cruzam os braços, porque eles olham para as circunstâncias ao seu redor e ele diz: de onde vai vir a solução? Até quando? Eu não vejo como Deus vai cumprir essas promessas dele na minha vida. Eu não sei por onde. Observe que o profeta ele dá uma orientação dizendo o seguinte: olha, não vai ter sinal. Porque, gente, o que mais nós vemos pessoas hoje é pedir sinal. Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. E aí, gente, o sinal que nós temos é a palavra de Deus, é a Bíblia revelada. Nós temos aqui 31.173 versículos, 1.189 capítulos, mais de 8.333 promessas, mais de 365 vezes a palavra não temas. Nós temos aqui tudo o que precisamos para viver uma vida triunfante. O nosso problema é que nós tiramos os olhos da palavra e olhamos para as circunstâncias. A orientação do profeta foi bem clara: olha, vocês não devem se ocupar como ou de que maneira. Simplesmente confiem e acreditem. A função de vocês é ouvirem a palavra e fazer conforme a palavra. Ouçam a palavra que eu estou dizendo. Não vai ter sinal, mas a chuva vai vir, a água vai vir. E é isso que faz muitas das vezes as pessoas pararem na igreja.
Porque elas, diante de uma dificuldade em seu lar, no seu casamento, diante de uma ameaça que surge, a primeira coisa que vem no coração é: eu preciso parar. Eu não posso continuar desse jeito, eu não posso continuar dessa forma. Eu gosto muito quando Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Não ser perfeito para andar na minha presença. Sabe, olhamos aqui que o profeta está orientando o povo dizendo: cavem poços. Cavem, mas preste atenção. Vocês vão ter que cavar poços sem olhar para as circunstâncias. Porque as circunstâncias não vão trazer informação alguma de como a situação vai mudar. Mas cavem poços. É por isso que muitas pessoas deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de congregar, deixam de fazer a sua função na igreja, deixam de cumprir a sua função. Por isso que elas se cansam. Agora, eu citei tantos versículos, mas não lembram uma passagem bíblica que diz: não se cansem de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher. Mas muitas pessoas se cansam de fazer o bem. Então o profeta diz assim: olha, vocês não vão ver de onde vai vir a solução, mas vocês devem continuar cavando os poços. Sabe, você não pode ficar de braço cruzado. Deus não trabalha em pessoas paradas. Se você observar a Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, o começo da Bíblia, o início de Gênesis, que significa início, vai dizer assim: no princípio, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. Deus é um Deus que se move. Deus é um Deus que trabalha. A palavra oração tem a ver com orar e ação. Quando nós oramos, nós temos que ter uma ação. Nós temos que ter uma ação sobre aquilo que nós estamos pedindo. Nós temos que ter um posicionamento. Então, dificilmente, uma pessoa que está aguardando as promessas de Deus se cumprir, vai cruzar os braços, vai ficar parado dentro da igreja. Ela vai estar envolvida. Ela vai estar trabalhando. Porque é isso que Jesus nos manda fazer. Nos envolver com o reino, cuidar do reino. Mas muitas das vezes o que inviabiliza esse cuidar do reino, esse envolver com o reino, é olhar para nossas vidas. É olhar para os nossos problemas pessoais. É olhar para as circunstâncias que estão diante de nós e nos perguntar: de onde vai vir a solução? Veja que o profeta diz: olha, vocês não vão ver sinal nenhum. E tem cristão que tudo que ele quer na vida é sinal. Tudo que ele pede é sinal. Deus, me dá um sinal, ao menos um sinal. Me mostra aí um facho de luz, uma coisa, faz aparecer isso, faz aparecer aquilo. E a Bíblia diz que a fé não tem nada a ver com os olhos naturais. Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, mas nós não vemos. É a certeza das coisas que nós, a convicção das coisas que nós esperamos, mas que a gente não consegue ver com os olhos naturais. Isso é fé. Então o profeta está dizendo: olha, vocês não vão ver sinal de chuva. Não vai haver sinal de chuva. Diferente de Elias, que estava orando lá, e o cara falou: estou vendo uma pequena nuvem aqui. Não havia nenhum sinal de chuva, eles tinham que cavar. E as águas, você vai observar que elas vêm pelo deserto, elas vêm correndo até chegar naquelas valas. A chuva caiu em outro lugar, ela desceu em outro lugar, mas a palavra de Deus se cumpriu. Mas o desafio para aquela pessoal, para aquele grupo, era obedecer a Deus. Cavem sem ver de onde vai vir a água. E assim deve ser o cristão. Ele deve se envolver no reino, ele deve trabalhar no reino, e ele deve crer que as necessidades dele, as situações que ele precisa, Deus vai a suprir. Esse é o maior desafio hoje. Porque muitas pessoas pararam na igreja simplesmente por causa disso. Não veio motivo de trabalhar, não veio motivo de cavar, porque olham ao seu redor e estão esperando a situação mudar. Estão esperando a água vir para aí sim se mobilizarem. E, infelizmente, não é assim que Deus trabalha.
Deus trabalha com pessoas que confiam nele pela fé. E pessoas que confiam nele pela fé não cruzam os braços diante das circunstâncias. Elas continuam trabalhando, mesmo que não estão vendo saída, mesmo que não estão vendo solução, elas não caminham de olho nas circunstâncias. As circunstâncias não dirigem a vida delas, elas são dirigidas pela palavra de Deus. Como é que você se encontra nesse momento? Como é que você se encontra nessa hora? Você se encontra em uma pessoa em que você está sendo guiada pelo que Deus falou, ou você tirou os seus olhos daquilo que Deus falou e está olhando para as circunstâncias ao seu redor, se perguntando, até quando, Senhor? Como o Senhor vai resolver isso? De onde virá a solução? Observe que esse profeta ele diz, olha, vocês não vão ver sinal. Vocês não vão ver sinal. Não vai ter sinal de chuva. Não vai ter vento. Não vai ter tudo aquilo que a gente espera que é propício de um tempo de chuva. Não vai haver. Porém, a água vai vir. Mas vocês devem fazer uma coisa, vocês devem cavar cisternas, cavar poços. Vocês devem abrir os buracos para quando a água vir. Então, nós somos instruídos para o Senhor a buscar, a orar, a confiar, a estar diante dele buscando e confiante, a estar congregando, a estar envolvido no reino dele. É tão triste quando o cristão cruza os braços e fica no banco da igreja, lá, triste, ferido, decepcionado com Deus, olhando para as dificuldades do seu lar e da sua vida. Quando você cava poços, quando você se envolve no reino. Eu me lembro que chegou uma irmã na igreja e a primeira coisa que ela me disse é: meu marido está desviado, ele está cheio de problema, dificuldade, não quer vir para a igreja, nosso casamento não está bem. E a única palavra de Deus que veio para mim naquele momento, eu estava precisando de alguém no Ministério de Louvor, foi falar para ela: olha, o que veio no meu coração falar para você é o seguinte, entra para o Ministério de Louvor. Entra para o Ministério de Louvor. E ela ouviu. E não me pergunte como eu falei aquilo, porque as coisas quando vêm de Deus, a gente simplesmente abre a boca e depois a gente até pensa, por que eu falei isso? Falei com ela, entra para o Ministério de Louvor. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, o marido dela estava na igreja. Hoje ele é uma bênção. Faz viagens missionárias, apoia a obra missionária, é um empresário e eles vivem uma vida abençoada por Deus. O grande segredo de Deus agir na sua vida é você se envolver com as atividades da igreja. É você simplesmente... às vezes você não sabe o que fazer. Comece fazendo. Tem muitas pessoas que dizem, eu não sei o que fazer, pastor. Eu não sei qual é a minha função. Comece fazendo alguma coisa. Faça algo. Carregue copo, limpe a igreja, sabe? Comece pela porta. Eu, quando cheguei na igreja, eu fui saber que eu seria um pastor muito cedo. Um mês depois, Deus falou comigo que eu me tornaria um pastor. Mas eu não comecei pregando. Eu comecei carregando ventilador dentro da igreja. Eu comecei tomando conta da porta da igreja. Eu comecei dirigindo culto. Eu comecei tocando instrumentos quando não tinha ninguém para tocar. Eu comecei evangelizando, fazendo células, sendo professor da escola bíblica, realizando várias funções na igreja, desde trabalhar na cantina, na construção, na obra da igreja. Quantas vezes eu trabalhei na obra da igreja como pedreiro? Sabe quando foi se cumprir a promessa de Deus do pastorado na minha vida, como de fato eu comecei a pregar? 14 anos depois. 14 anos depois, Deus iniciou o ministério pastoral na minha vida. Então, mas nesse período, eu sempre cavei poços. E nesse momento, esse desafio que eu quero lançar para você. Não fique de braços cruzados. Se você quer ver Deus agir na sua vida, independente da circunstância que você está vivendo, ou você está passando, seja familiar ou no casamento, não pare. Não pare de cavar o poço. Não pare de fazer a obra de Deus. Não desanime. Não venha sucumbir diante das circunstâncias. Tire os seus olhos das circunstâncias. Tire os seus olhos da dificuldade. Pare de se perguntar como, de que maneira, de que jeito. Acredite nessa palavra. Você não está me ouvindo por acaso. Você não está participando do Conectados por acaso. Se você está assistindo essa mensagem, se Deus te colocou nesse momento para me assistir, essa palavra é para a tua vida. Pare de olhar para as circunstâncias e ficar imaginando como Deus vai fazer e de que maneira Deus vai fazer. Simplesmente confie que Ele fará. Simplesmente confie que aquilo que diz na palavra, aquilo que está escrito, que se nós nos envolvermos com o reino, e se nós cuidarmos do reino, se nós
realizarmos a nossa função no reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, eu quero falar com você, não fique de braços cruzados. E muitas das vezes o que nos leva a ficar de braços cruzados é colocar os olhos nas circunstâncias e tirar os olhos da palavra de Deus. E a minha oração com você, nesse episódio que nós estamos tratando do valor de não ficar com o braço cruzado, é orar para que você comece a se movimentar. É orar para que você comece a fazer. Nunca é tarde. Comece agora. Comece a trabalhar, se envolver no reino, e aí sim você vai ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Não fique se perguntando como ou de que maneira, mas creia que Deus vai fazer. Deixa eu orar para a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu oro por essa pessoa que está me ouvindo mais uma vez, neste episódio, nessa série, Valores da Batalha dos Três Reis. E o meu pedido em nome de Jesus, Pai, é que se ela em algum momento cruzou os braços, porque colocou os olhos nas circunstâncias e deixou de acreditar nas tuas promessas, ela volte agora a viver pela fé, ela volte a se mobilizar e se tornar alguém ativo no reino do Senhor. Tua palavra diz que o teu povo seria ativo, que essa pessoa venha se tornar ativa para a glória do teu nome, se envolvendo com os trabalhos do reino, com o trabalho da igreja, ajudando o desenvolvimento da igreja local onde ela foi plantada, ou do seu reino, contribuindo e fazendo a sua obra com alegria, para que assim ela possa ver as águas, as promessas do Senhor se cumprir na vida dela, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue comigo nessa série de mensagens, porque Deus ainda tem coisas para ministrar no teu coração. Deus te abençoe.